Uma boa noite a todos. Vamos começar esse nosso estudo de quinta-feira, primeiramente com a nossa oração. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Divino Mestre, ao nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, mesmo que longe fisicamente, compartilhando de pensamentos em comum, pensamentos de paz, de amor, de fraternidade, de esperança. Esperança em dias melhores e esperança em alcançar aqueles dias em que estaremos juntos novamente. Obrigada, meu Deus, que assim seja. Bem, hoje na primeira parte do estudo, nós vamos falar sobre a infeliz opção do autoextermínio. Primeiramente, vamos trazer uma questão lá do Livro dos Espíritos, a questão 729, onde Kardec vai fazer a seguinte indagação aos espíritos. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e de conservação? Ou seja, para que o ser se aprimore, se regenere, a gente sabe que se faz necessária a destruição. A destruição do corpo, destruição de várias circunstâncias, onde mudanças são necessárias para que nós possamos experienciar novas oportunidades. Por que ao mesmo tempo nós temos a necessidade, que ao mesmo tempo que temos essa necessidade da lei da destruição, nós precisamos da lei da conservação? Aí os espíritos vão responder o seguinte: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Ou seja, a lei da conservação ela é necessária para que o ser ele viva tempo integral o que foi planejado para ele, as experiências que vão transformá-lo, que vão fazer com que ele se torne melhor, para que essa experiência de vida não seja interrompida no meio do caminho. Porque o ser, ele não tem o direito de tirar a própria vida. Esse direito é apenas de Deus. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre a importância da vida. A vida, ela não acontece por um motivo qualquer, por um acaso. Ela tem o seu planejamento. A nossa encarnação tem seu planejamento, que despende muitos esforços da espiritualidade, e esse planejamento é um planejamento que ele é traçado com o objetivo de que nós chegaremos ao fim de uma existência, levando conosco várias coisas que desenvolvemos em prol do nosso desenvolvimento moral e intelectual, com o objetivo de chegarmos à perfeição. Então, aqui no livro A Constituição Divina, do Richard Simonetti, ele vai comparar essa nossa vida como o embarque num trem, um trem como a nossa vida. E aí, um certo passageiro, ele entra nesse trem e ele decide pular do trem antes que ele pare na estação final. E aí ele vai comparar isso àquelas pessoas que, devido a algum sofrimento, alguma circunstância da vida que traga muita dor, muita dificuldade, elas decidem por interromper a própria vida com o objetivo de fuga desse sofrimento e dessa dor. Então, ele traz aqui também a questão de que existe algumas diferenças aqui no planeta Terra. Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas extremamente ligadas à matéria e extremamente ligadas à vida corporal, a gente vê essas pessoas que, quando passam por determinada situação, elas optam por sofrer a morte do próprio corpo. E essas pessoas, a gente sabe pelos próprios espíritos que já trouxeram relatos, que elas têm consequências muito difíceis no plano espiritual e passam por situações tão difíceis e tão terríveis
que nem mesmo eles conseguem fazer uma comparação com alguma situação difícil, alguma situação muito ruim aqui na Terra. Então, elas passam por situações sofrendo dores que vieram do motivo, da causa da morte, e ele compara como o passageiro que salta do trem, ele vai sofrer diversos ferimentos, ele vai precisar ficar no hospital por um determinado tempo, sofrendo com aqueles ferimentos e sendo tratado em observação, em repouso. Aquele espírito que sofre do suicídio, ele também precisará passar por zonas purgatoriais e por tratamentos no mundo espiritual que vão ser muito sofríveis. E ele também trará consigo, em próximas reencarnações, certos pontos no seu perispírito vão trazer consequências desse ato que ele cometeu em vidas passadas. Então ele pode vir com algumas limitações no corpo físico, ele vai passar por situações de provação que vão mexer com essa situação dele ter tirado a própria vida em vidas passadas. Então as consequências, elas não se limitam apenas lá no plano espiritual, mas em diversas outras vidas em que esse espírito vier a reencarnar. Assim como aquele passageiro que decide pular do trem antes de chegar à sua estação de destino, o espírito que decide por interromper a sua vida antes do planejado, ele é uma pessoa que às vezes passa por determinados sofrimentos e ele precisa muito de ajuda, muito de conselhos, às vezes de um abraço, de um carinho, de um sorriso. Então é preciso que nas casas espíritas e onde quer que frequentamos, a gente possa estar atento a esses potenciais suicidas, porque eles precisam da nossa atenção, eles precisam da informação, de saber como as coisas acontecem, para que eles possam repensar nos seus atos. A espiritualidade, com certeza, ela, através de sonhos ou até mesmo de pensamentos, tenta imprimir naquela pessoa o significado da vida, bons pensamentos, mas muitas vezes aquela pessoa ela tá com uma ideia tão fixa de tirar a vida, de tentar acabar com aquela dor e pensar que depois daqui não existe, que a gente que a vida não continua, que a espiritualidade não consegue chegar até ela e dar aquele conforto. Então, muitas vezes a espiritualidade vai procurar por amigos, por familiares, por qualquer outra pessoa que esteja próxima àquela pessoa, para poder, através daquela pessoa, conseguir ajudar o potencial suicida. E a gente, muitas vezes, ocupado e com a cabeça sempre pensando em coisas materiais, no nosso dia a dia, na correria, a gente não escuta esse chamado. E assim como as consequências para o suicida são tristes, nós devemos saber e ter essa consciência de que quando uma vida é interrompida, toda a humanidade é um pouco responsável, porque a nossa indiferença, a nossa insensibilidade com a dor do próximo, ela é uma doença que ela tá aí, ela tá A gente também deve saber que quando cada suicida deixa a Terra, né, por essa via tão dolorosa, toda a humanidade é responsável, é um pouco responsável, é um atestado da nossa indiferença, da nossa insensibilidade com a dor do próximo. A gente precisa então estar atento a essas pessoas, tentar abraçar,
dar aquele carinho, aquele sorriso, aquilo que a pessoa tá precisando, talvez orientar para um tratamento psicológico e as outras saídas. Tentar dar tudo de nós, né, pro outro, o que a gente tem de melhor. Bem, essa foi a mensagem que eu trouxe para hoje. Eu gostaria de agradecer, deixar um grande abraço e a nossa amiga Yara vai continuar com a segunda parte do estudo de hoje. Muito obrigada, tchau. Boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo dessa noite, falando sobre os motivos que levam o homem ao autoextermínio. E o nosso livro que a gente está estudando, que é a base de nosso estudo, é o Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Nesse livro, o Martins Peralva, ele inicia o capítulo nos lembrando que cabe somente a Deus tirar a própria vida. E ele traz as palavras de Emmanuel para nos explicar que o corpo é um instrumento divino que nos possibilita crescer para a luz, viver para o amor ante a glória de Deus. É com esse instrumento que a gente vai passar por toda essa reencarnação. E por isso é preciso que a gente cuide muito bem desse corpo, que ele que vai nos possibilitar passar por todas as etapas dessa encarnação, que a gente sabe que é um momento em que a gente está crescendo espiritualmente, nós estamos evoluindo. Na palestra de fé que a gente fez outro dia, falando sobre o fortalecimento da fé e da gratidão, a gente falou que para que essa fé nossa se fortaleça, é necessário que a gente conheça um pouquinho mais os atributos da divindade, tendo em vista que Deus é extremamente justo e bom, que conhecer suas leis, as leis divinas, as leis que regem a natureza, a mensagem trazida por Jesus, porque quanto mais a gente aprofunda, mais a nossa fé é fortalecida e mais fácil fica para que a gente possa vencer os obstáculos dessa vida. A fé nos alimenta espiritualmente, ela fortalece a nossa alma para quando chegar a dor, chegar os embates da vida, as dificuldades, os obstáculos, que a gente tenha força para viver. A Ana Teresa Camus-Millet, ela fala numa palestra que chama A Ilusão do Suicídio e as Razões para Viver, ela fala que é importante que a gente veja 3 dimensões da fé, que é preciso que eu tenha fé em mim mesmo, que eu tenha fé no outro e que eu tenha fé em Deus. Quando eu sinto falta de fé em mim, eu sinto muita solidão. A solidão acontece quando eu não consigo gostar da minha companhia. Quando eu sinto falta de fé no outro, eu sinto isolamento. Eu vou achando que eu não estou boa para conviver com o outro ou que o outro não está bom para conviver comigo. Essa fé quebra de alguma maneira e a gente vai isolando cada vez mais. E quando falta fé em Deus, eu me sinto órfã. E nessa orfandade, eu começo a achar que eu só posso contar comigo. E eu vou começando há um crescimento dentro de mim do meu individualismo. Aí eu tenho que começar a buscar tudo que é melhor para mim, vou achando que tudo é para mim primeiro e vou muitas vezes passando por cima do outro. Nessa busca incessante pelo prazer, a gente começa a sentir que está faltando algo. E chega num ponto na nossa vida que a gente nunca fica satisfeito, porque a gente acha que tem que estudar mais, que falta roupa, que falta bens materiais, que eu sempre tenho que conquistar mais, que eu falta um título, meu emprego não está bom, se eu tenho casamento eu reclamo que não era o que eu queria, se eu não tenho eu queria ter. E começa essa falta crescer muito dentro de mim. Mas é preciso que a gente entenda que do jeito que a gente tá ótimo.
Eu não preciso ser melhor do que ninguém. E eu aceitando que eu sou filho de Deus, que Ele é extremamente justo e bom, eu tendo a certeza desse atributo divino, fica mais fácil eu entender que eu estou no lugar que eu devia estar, com as coisas que eu devia estar, com as pessoas que eu devia estar. Então, é preciso entender que está ótimo desse jeito, mas pode ficar ainda melhor se eu me dedicar, se eu lançar em busca atrás do meu sonho. Porque é preciso que a gente tenha planos para o futuro, que esses planos é que vão mover a nossa vida. E eu tenho que entender que eu tenho que ter fé em mim, porque pode ser que eu deslize, pode ser que eu erre, mas é importante eu ter fé e saber que eu sempre vou ser capaz de recomeçar, que os erros acontecem na busca do acerto, na busca do aprendizado. Mas eu tenho que entender também que eu estou na caminhada de aprendizado, que essa caminhada é que vai me impulsionar para a minha evolução espiritual, para a minha evolução moral, que também é tão importante. Mas, se nessa busca do individualismo, eu começar a pegar minha parte primeiro, eu começo a achar que eu sou melhor do que todo mundo, que todo mundo está abaixo de mim, eu vou esquecendo da minha irmandade, que é tão importante. Eu tenho que ter em vista que todos nós somos irmãos. Se Deus é um Pai amoroso, se eu rezo o Pai Nosso, eu entendo que todo mundo é meu irmão. E aí eu começo a entender o quanto o outro é importante para mim. Eu começo a entender que a gente faz parte de um mesmo quebra-cabeça. E quando a gente vai montar um quebra-cabeça assim, de 500 peças, que chega no final e falta uma pecinha, é tão decepcionante, não é? Por isso que cada um de nós é importante na vida. Nós precisamos nos conectar. E é através dessa conexão que eu vou entendendo a importância do outro na minha vida, que eu vou aprendendo como perdoar o outro, que Jesus tanto nos falou. Eu vou desenvolvendo em mim a compaixão, a paciência, que é tão importante na nossa vida. E é aprendendo que a gente está no mesmo barco, é que a gente vai entender que a gente precisa daquele que está mais adiantado da gente para que ele nos apoie. Mas eu não posso esquecer que tem aqueles que precisam do meu apoio, que eu preciso dar a mão. Isso, que essa caminhada, ela é uma caminhada única, com a importância para todos nós. A gente não pode esquecer que nós estamos no mesmo barco. E a fé em Deus, que é tão importante, a gente vai ter fé. Essa fé se vai fazer presente na minha vida quando eu entender que Ele é um Pai amoroso, que Ele está ali, que eu posso contar com Ele naquilo que eu precisar. E é muito importante a gente ter em mente nessa questão da fé, nessa importância de Deus na minha vida, na importância de confiar em mim e no outro, que Jesus deixou que a condição expressa para a salvação seria a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E o amor de Deus é o maior mandamento, é o primeiro mandamento que Jesus nos deixou. Então a gente tem que entender que esse amor completo em Deus, em mim e no meu próximo, eles vão me fortalecer para que eu possa caminhar, para que eu possa ter a condição de me salvar, a condição de crescer na vida. Eu sempre vou poder contar com Deus. A minha prece, quando eu pedir fé, perseverança, força, paciência e resignação, essa é uma mensagem que sempre, essa é um pedido que sempre será atendido. E aí,
a gente falando da fé, a gente passa para o segundo motivo que leva a pessoa a achar que a morte é o único caminho. Porque a morte não é o único caminho. Deus pode ser o caminho. Essa fortaleza da minha fé pode ser o caminho. E nós estamos aqui para ajudar o outro. A gente tem que estar disponível nessa caminhada. E o segundo motivo é o orgulho ferido. Como que se processa em nós? No livro Obras Póstumas, tem um capítulo que fala de orgulho e egoísmo, que é muito interessante se vocês puderem lê-lo depois. Ele vai falando que o homem começa a pensar só em si e antes de pensar nos outros. E ele vai querendo satisfazer as suas vontades e antes de tudo e de todos. E muitas vezes, para satisfazer essa vontade, ele vai passando por cima dos interesses do outro e vai criando dentro dele a falsa impressão que ele é melhor do que todo mundo. Aí, quando um de seus caprichos não é aceito, ele se fere e ele começa a achar que foi um golpe nos seus direitos, porque ele acha que ele pode tudo. Então, dessa maneira, vai crescendo o orgulho dentro dele e qualquer coisa que acontece, ele tem uma dificuldade enorme, porque ele não consegue compreender. Mas a gente voltando para dentro de nós mesmos e lembrando que Jesus pediu que nós fôssemos iguais, entendêssemos que somos iguais aos nossos irmãos, que a gente ajudasse um ao outro e que nós somos todos filhos de Deus e, portanto, somos irmãos, fica mais fácil a gente começar a voltar para o nosso estado natural, que não é esse estado orgulhoso, esse estado egoístico. E o Livro dos Espíritos, ele vem enumerar alguns motivos que eu acho que se encaixa aqui perfeitamente no orgulho ferido. Na questão 946, ele fala como motivo as misérias e as decepções desse mundo. Mas as tribulações da vida, elas são provas e expiações que a gente veio para passar. Ela só existe para que a gente fortaleça. Se a gente desiste de tudo e comete o autoextermínio, o que vai acontecer? A gente perde uma grande chance de ter vencido aquela prova, de ter passado por aquela expiação. Outro motivo que a gente vê no Livro dos Espíritos, na questão 947, é o desespero diante da necessidade. Se eu tinha uma abastança e agora eu passo por uma dificuldade e tenho necessidade de trabalhar, isso é mérito, porque através do trabalho eu vou crescer. E não é a posição social que nos coloca melhor ou pior do que ninguém. E se a gente está tendo essa oportunidade de fazer diferente, se a gente teve perdas materiais, se hoje eu estou numa posição social melhor, é porque Deus entendeu que é naquele lugar, naquela condição, que eu vou ter oportunidade de crescer, que eu vou ter oportunidade de melhorar nessa vida, espiritualmente. Na questão 948, ele fala que muitos tiram a própria vida para escapar a vergonha de uma ação má, tão repreensível. Mas o que vai acontecer? Ao invés de ter um motivo, ele vai ter dois. Para chegar do lado de lá com duas faltas grandes. Se ele teve coragem para praticar o mal, ele tem que também se erguer. Ele não pode deixar que o orgulho faça com que ele esmoreça. Ele tem que entender que ele também vai ter força para passar pelas consequências daquilo. E Deus vai julgar como que é o merecimento dessas consequências, muitas vezes.
E muitas vezes vai ser atenuada, porque pode ser que ele não teve a intenção, que a intenção é tudo. É importante a gente lembrar sempre, somos todos irmãos. E se nós amamos o próximo e o próximo me ama, fica tudo mais fácil. Porque nós vamos passar por graus evolutivos diferentes, por situações sociais diferentes, às vezes, o que eu acho que no momento pode me inferiorizar, na verdade está me dando a oportunidade de ser superior. E aí a gente passa pelo terceiro motivo, que é o esgotamento nervoso. A gente poderia ter evitado, porque se a gente entendesse que esse corpo é um santuário divino que nos foi emprestado para passar pelas provas e expiações dessa vida, a gente sabe que tem que cuidar bem dele. E cuidando bem, a gente não teria deixado chegar na situação de um esgotamento nervoso. E uma boa coisa, quando está no começo, caminhando para um esgotamento, um bom motivo é a prece, a oração, é a fé em Deus que vai nos revigorar, para que a gente não chegue no estado de esgotamento nervoso. Porque quando a gente chega nesse estado, muito provavelmente, não é uma coisa que eu falo assim, é uma certeza, mas provavelmente nesse estado a pessoa já pode estar tendo influências de forças obsessoras. Mas a gente não pode esquecer que em qualquer momento sou eu que tiro a força dentro de mim, aumentando a minha fé. Eu vou pedindo a Deus através da prece e vai facilitando a cada dia mais. A loucura é um outro motivo que também leva ao autoextermínio. Mas a gente já estudou lá na Casa Espírita a fase da loucura e obsessão. Às vezes a loucura é física, mas muitas vezes a obsessão chega num tal grau que é loucura. Mas o que é falado na questão 944A? Fala que o único suicídio, o único autocídio que não é sempre voluntário é o louco que se mata sem saber o que faz. E muitas vezes o tédio pela vida se torna um motivo muito grave para que as pessoas se autoexterminem. Por que esse tédio acontece? A gente está vivendo num mundo em que tudo é muito descartável, tudo tem que ter significado, tudo tem que me servir. E aí, com essa loucura, com essa desconexão do outro, eu vou desconectando do meu propósito, do que eu realmente vim fazer aqui. Porque todo mundo tem um propósito e todo mundo tem um projeto. Você já pensou como é bacana a missão de ser pai e mãe? Quantos de vocês são? A importância de ser filho, de ser irmão, de ser amigo. Isso tudo tem um propósito na nossa vida. Com cada um que passa na nossa vida, a gente aprende um pouquinho e a gente deixa um pouquinho de nós. Mas quando a gente vai esquecendo dessa nossa importância na vida do outro, a gente vai desconectando e vai sentindo o vazio existencial e deixa que a depressão e os medos vêm tomando conta de nossa vida. Mas é preciso que a gente tenha um outro olhar da nossa vida, que a gente comece a ver um outro sentido, que a gente começa a ressignificar, que a gente olhe com um olhar mais fraterno para nós mesmos, que a gente tenha compaixão da gente e comece a ver a nossa importância, o quanto o nosso trabalho é importante. Muita gente fala que não está feliz na sua tarefa, mas uma boa dica é a gente começar a orar
É começar fazendo uma prece, agradecendo por ter aquele trabalho, por ter a oportunidade de estar ali. É importante que a gente faça com muito carinho as nossas atividades do dia a dia, colocando amor em cada uma das nossas funções. E uma boa dica para quem acha que a vida é um tédio é começar a ajudar o outro. Além de cuidar mais, prestar mais atenção no tudo que a gente faz no dia a dia, a gente pode se voluntariar, começar a desenvolver a prática do serviço voluntário. Mas quando o cansaço bater na nossa porta, o mais importante é que a gente ore. Deus nos dará sempre força para a gente suportar e vencer os obstáculos, para resistir os mais difíceis obstáculos da nossa vida. Ele está junto com a gente. A gente não pode esquecer nunca que ele é um pai amoroso. Se o pai daqui da terra, na maioria das vezes, cuida do seu filho com todo o carinho, imagina Deus. Então, a gente não pode esquecer isso. E nós estamos vivendo num momento que está nos convidando para ficar na nossa casa material, mas nesse tempo é um momento que nos convida para fazer uma reflexão interna, a qual a gente vai poder ver a nossa importância, tanto para o outro quanto para nós mesmos. O quanto já evoluímos e como é longa a nossa caminhada de evolução. Quanto eu tenho ensinado, mas o quanto eu tenho aprendido. E a gente vai achando aos pouquinhos o valor da nossa vida e ver que de tédio ela não tem nada, porque ela é importante para muita gente. O que eu não posso esquecer é que eu sou peça de um grande quebra-cabeça. E se eu faltar, o quebra-cabeça não estará completo. E Deus colocou a gente junto na família, no grupo de amigos, porque todos nós somos importantes, juntos. Senão, não ia precisar de família. A família é importante para que cresçamos juntos novamente. E algumas pessoas se acham direito, em alguns países está autorizado, o autoextermínio em caso de moléstias consideradas incuráveis, que eles chamam de eutanásia. Mas a gente não pode esquecer que há um propósito maior da espiritualidade superior, que muitas vezes nós não conseguimos entender o que ela se propõe para nós. Então, a gente tem que pensar mais na grandeza divina, né? O quanto Deus é sábio e que Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não rezo sempre no Pai Nosso que seja feita a sua vontade? Então, que seja feita a vontade de Deus. Se Ele trouxe para mim uma moléstia que nesse momento eu não tenho entendimento necessário, eu tenho que ter a fé de que mais tarde eu vou entender o quanto ela foi importante para mim. E tendo em vista que somos imortais, o nosso espírito é imortal e a nossa vida continua. Então, isso é apenas momentâneo. E mesmo os corpos mais disformes, mais mutilados, ele nos trazem uma grande lição. Ele nos dá uma oportunidade de nos aperfeiçoarmos espiritualmente. E a última questão que Martins Peralta coloca é a indução de terceiros, sutil ou ostensiva, de encarnados e desencarnados. E ele ainda fala que quase na sua totalidade, um autoextermínio foi estimulado por entidades perversas e inimigos de uma outra vida nossa de um passado. Então, é muito importante que a gente não dê guarida para eles. Se a gente está passando por dificuldade, vamos tentar nos elevar espiritualmente, elevar a nossa vibração através do trabalho no bem, através da prece, porque é somente isso
que nos trará a oportunidade de melhorarmos e sairmos da frequência vibratória dos nossos inimigos. E em qualquer função, e também temos que ter piedade por eles, porque são esses inimigos, um dia foram nossos amigos, esteve do nosso lado. Por isso é importante do perdão enquanto nós estamos a caminho com eles, porque depois se torna muito mais complicado. Então, através da oração, mais uma vez, através da minha fé, é que eu vou me fortalecer e sair dessa onda vibratória que permite que as entidades perversas, que o meu inimigo do passado possa me atingir. E tem uma questão do Livro dos Espíritos que Martins Peralva não fala, mas eu acho importante trazer, que são aquelas pessoas que não suportam a perda de um ente querido e se matam para reencontrá-los. É importante a gente falar que dessa maneira ele só vai conseguir afastar ainda mais dessa pessoa. Porque se ele quer, Deus não vai recompensá-lo por um ato de covardia. O que ele pode fazer é trabalhar, entrar no trabalho do bem, trabalhar para o outro, para fazer da melhor maneira possível, se conectar cada vez mais com Deus para evoluir e ser merecedor de encontrar o mais rápido possível com aquela pessoa que se foi. Então, assim a gente termina, que era essa missão que a gente tinha hoje, né? Esse propósito que a gente tinha hoje com essa reflexão, da gente pensar o quanto é importante o fortalecimento da nossa fé, que em qualquer situação que você esteja passando, Deus vai te dar força. Ele sempre dá fé, sempre dá força, perseverança. E também não tenha medo de procurar o outro, porque o outro te apoia. Se tiver difícil, tem tantos grupos de apoio que também pode te ouvir. Mas não desista, que você é muito importante. A nossa vida é muito importante para Deus e para quem está perto de nós. E nesse momento, eu queria pedir a Deus muita força para aqueles que estão desanimados, que eles possam encontrar o seu caminho e que encontre na fé a força necessária para seguir, a compreensão necessária do quão importante você é para Deus. E a gente vai terminar esse estudo de hoje lendo a prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo para os suicidas. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, a estendê-la sobre a alma desse espírito. Nesse momento, eu peço que a cada um que esteja me ouvindo mentalize alguém que saiba que cometeu esse ato. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a severidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons Espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sobre a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência, que lhe dê força para suportar com mais resignação as novas provas que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai deles os maus espíritos, capazes de impelirem novamente para o mal e a prolongar-lhes os sofrimentos,
fazendo perder o fruto de futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, dirigimos também para te exprimir o desejo de que a vossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de um melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Conta e confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado nos corações endurecidos. Que Jesus, que é o nosso mestre amado, chegue em todos os corações daqueles que se encontram em dificuldade. Que a força se restabeleça e a perseverança de que tudo vai dar certo. Que nunca percamos a fé e não esqueçamos que tudo passa e que isso também vai passar. Que assim seja. Uma boa noite. Muito obrigada a todos vocês por me ouvir.